A história começa com um garoto chamado Ikki, considerado o pior aluno da academia. Ele nasceu sem qualquer talento mágico e, por isso, foi desprezado por sua própria família. Incapaz de lançar sequer um feitiço básico, ele não poderia seguir os passos de seus parentes, que eram magos poderosos. Por conta dessa falta de talento, sua família o deserdou e ele foi expulso da vila, condenado a sobreviver por conta própria. Mesmo assim, Ikki se recusava a desistir. Determinado a provar seu valor, ele estabeleceu como objetivo vencer o prestigiado torneio Seven Stars. Certo dia, ele ouviu falar sobre a princesa Estela, a cavaleira mágica mais forte e deslumbrante da academia, famosa por seus cabelos rosados e habilidades extraordinárias. Ao conhecer mais sobre sua vida aparentemente perfeita, Ikki sentiu inveja e revolta pela injustiça do mundo. Para aliviar essa frustração, saiu para correr sob o tempo rigoroso, treinando sua esgrima com o desejo de se tornar um cavaleiro mágico, um guerreiro capaz de materializar sua alma como armadura e dominar poderes sobre-humanos. Após o treino, Ikki voltou para seu quarto e, para sua surpresa, encontrou uma garota incrivelmente bonita lá dentro. O detalhe? Ela estava apenas de toalha. Estela, que acabará de ingressar na escola, ficou furiosa e acusou Ikki de invadir seu espaço. Sem perder tempo, ela o denunciou para a diretora da academia, que, em vez de simplesmente punir Ikki, explicou a ele os valores e princípios da escola, alertando sobre como suas ações poderiam manchar sua reputação. Mesmo depois de uma desculpa fraca, Estela permaneceu firme e sugeriu uma solução drástica: um duelo. Ikki tentou argumentar, mas isso só a irritou ainda mais. Numa tentativa desesperada de acalmar os ânimos, ele elogiou sua beleza e, surpreendentemente, funcionou. Acostumada a ser temida, Estela ficou completamente sem graça. Porém, antes que algo mais pudesse acontecer, a diretora interrompeu e revelou um detalhe inesperado. Ikki e Estela eram, na verdade, colegas de quarto. A revelação causou um grande alvoroço, e a única forma de resolver isso seria um combate. Como condição para a luta, Estela sugeriu que o perdedor se tornasse servo do vencedor. Ikki, sem hesitar, aceitou o desafio com um sorriso. No campo de batalha, a diretora reforçou que era um duelo de treino, onde ninguém sairia ferido fisicamente, mas a resistência do adversário poderia ser drenada até a derrota. O combate começou feroz. Estela usou suas chamas para lançar ataques poderosos, mas Ikki, com sua impressionante habilidade na espada, conseguia desviar de todos os golpes com maestria. Enquanto lutavam, ele reconheceu o talento e a dedicação de Estela, e revelou sua própria técnica especial, Blade Steel, que lhe permitia prever os movimentos inimigos. No momento decisivo, Estela reuniu toda sua magia e lançou um ataque devastador. No entanto, para choque de todos, Ikki revelou uma técnica que ele próprio criou, aumentando sua velocidade a níveis supersônicos e desviando de cada golpe. No fim, ele conseguiu derrotá-la com um golpe preciso, garantindo sua vitória. Mais tarde, Estela acordou no hospital, confusa sobre como alguém de tão baixo escalão conseguiu vencê-la. A diretora explicou que a classificação dos cavaleiros era baseada em atributos gerais e não apenas na força de combate. Na realidade, não havia sequer um sistema adequado para medir as habilidades de Ikki. Pouco tempo depois, Estela foi até o quarto de Ikki para se desculpar, mas o encontrou dormindo. Enquanto o observava, acabou se distraindo, e ele acordou inesperadamente, deixando-a envergonhada. Como havia prometido antes, Estela declarou que seria sua serva, disposta a realizar qualquer desejo dele. No entanto, Ikki apenas riu e sugeriu que, ao invés disso, fossem apenas bons colegas de quarto, uma proposta que ela aceitou de bom grado. Na manhã seguinte, durante a corrida matinal, Ikki mencionou casualmente que correr 20 km por dia fazia parte de sua rotina, como se fosse algo tão trivial quanto escovar os dentes. Estela, surpresa, comentou que conseguiu acompanhar seu ritmo, sugerindo que estava se tornando mais forte. A conversa tomou outro rumo quando Ikki revelou que sua irmã começaria as aulas naquele dia. Estela, desconfiada, perguntou se eram mesmo irmãos de sangue, e ele confirmou. Já na sala de aula, a professora Yuri Ari deu as boas-vindas aos alunos e explicou as regras do torneio seletivo. A partir de agora, os representantes da escola seriam escolhidos com base em batalhas reais. No entanto, a apresentação de Yuri tomou um rumo inesperado quando ela, de repente, derramou um líquido vermelho pelo chão, criando uma cena digna de um comercial de suco de tomate. Mais tarde, no hospital, ela explicou a Ikki e Estela que isso acontecia com frequência. Ela vomitava cerca de 1 litro de sangue por dia. Ikki, preocupado, aconselhou-a a não se esforçar demais e revelou que foi graças a ela que ele conseguiu ingressar na escola. Enquanto saíam, uma garota chamada Kagami apareceu de repente, elogiando a performance de Ikki no duelo e implorando por uma entrevista. Ikki ficou envergonhado, e Estela, visivelmente irritada, se afastou. No entanto, antes que ele pudesse alcançá-la, outra figura inesperada surgiu. Uma garota chamada Shizuku, que o chamou de irmão e, para choque de todos, o beijou na boca na frente da turma inteira. Os espectadores ficaram perplexos.
Shizuku, emocionada, declarou que sentiu muito a falta de Ikki nos últimos 4 anos, enquanto Stella, furiosa, agarrou Shizuku e puxou-a para longe, exigindo explicações sobre o que acabará de acontecer. A história continua com Shizuku discutindo com Stella sobre Ikki, e no calor do momento, Stella acaba revelando para todos que ela e Ikki têm uma relação de mestre e servo, deixando todos surpresos. Irritada, Shizuku invoca sua espada de água, e Stella responde da mesma forma, aumentando a tensão entre as duas. As provocações começam, com insultos sobre a aparência uma da outra, até que ambas se preparam para atacar. Antes que algo aconteça, a diretora intervém, levando as duas ao banheiro feminino e dando uma advertência severa. O uso de armas fora das áreas designadas é estritamente proibido. Como punição, ela ordena que limpem todos os banheiros femininos da escola por uma semana. Mesmo após a diretora sair, a rivalidade continua, e as duas trocam mais farpas, zombando do visual uma da outra. Quando finalmente cumprem a detenção, Shizuku alerta Stella para não agir de forma indecente e revela como Ikki sempre foi tratado como alguém invisível, ignorado por todos. Isso surpreende Stella, que decide confrontá-lo sobre seu passado. Mais tarde, Ikki se abre sobre sua infância difícil. Ele conta que sua família o desprezava por não ter os mesmos poderes que seu avô lendário, Ryoma, um samurai famoso. Excluído de eventos familiares e tratado como se não existisse, ele se lembra de uma festa de Ano Novo, quando finalmente decidiu fugir de casa. Sem rumo e prestes a desistir, foi encontrado por seu avô, que lhe deu palavras de encorajamento e motivação para seguir em frente. Inspirado, Ikki decidiu se tornar um cavaleiro forte como Ryoma. Ele explica que teve que aprender tudo sozinho, pois ninguém o ajudou ou treinou. Além disso, o antigo diretor da escola criou regras apenas para dificultar sua vida, tentando garantir que ele nunca tivesse sucesso. No entanto, o novo diretor é mais justo e o colocou para trabalhar com Stella. No dia seguinte, Ikki e Stella treinam juntos com suas espadas para o torneio dos 7 estrelas. Após o treino, Stella menciona que sua primeira luta será contra Mamani, um estudante veterano do 3º ano. Ikki começa a compartilhar informações sobre o estilo de luta do oponente, mas Stella prefere não saber, acreditando que surpresas tornam as batalhas mais desafiadoras e eficazes para o aprendizado. Mais tarde, Stella, nervosa, convida Ikki para um encontro no dia seguinte. No entanto, ele recebe uma mensagem de sua irmã e precisa mudar os planos. No outro dia, Stella decide acompanhá-lo e Shizuku, ficando cada vez mais irritada ao vê-los de mãos dadas. A tensão aumenta até que uma discussão explode. No meio disso, Shizuku apresenta sua colega de quarto, Alice. Explorando o shopping juntos, Stella continua desconfiada do comportamento de Shizuku e a acusa de agir de forma inadequada. Mais tarde, em um restaurante, a situação piora quando Shizuku acidentalmente derrama sorvete no rosto de Stella. Ikki, sem pensar muito, limpa o rosto dela, deixando Shizuku ainda mais irritada. Alice, por outro lado, apoia Stella e tenta incentivá-la. Enquanto isso, no banheiro masculino, Ikki conversa com Alice sobre a personalidade reservada de Shizuku. De repente, eles ouvem um barulho do lado de fora e se escondem na dimensão das sombras de Alice. Ao observarem discretamente, descobrem que há sequestradores no shopping e decidem investigar. Com permissão da diretora da escola, eles se preparam para lidar com a situação. Enquanto isso, os sequestradores fazem reféns, incluindo Stella e Shizuku. Quando uma criança é ameaçada, Stella intervém usando sua magia de fogo. No entanto, o chefe dos sequestradores, Bishop, aparece e absorve seu ataque com facilidade, punindo-a brutalmente. Para proteger os reféns, Stella é forçada a obedecer às ordens do inimigo e começa a remover suas roupas. Ikki, ainda sem saber o que está acontecendo, luta para se libertar. Shizuku cria uma barreira mágica para proteger os reféns, enquanto Ikki, Alice e Stella unem forças para derrotar os sequestradores. No final, Ikki se desculpa com Stella por não ter conseguido ajudá-la a tempo, e Shizuku, pela primeira vez, reconhece a coragem de Stella. Nesse momento, Kirara aparece e finaliza os sequestradores com um poderoso ataque de laser. Mais tarde, ele se gaba de sua vitória e aproveita para zombar de Ikki. No entanto, Stella defende Ikki, mas Kirara aproveita a chance para expor um detalhe importante. No passado, ele já havia derrotado Ikki em combate, e agora será seu primeiro adversário no torneio. No dia seguinte, a competição começa, e Stella enfrenta seu primeiro oponente, Mamani, conhecido como o tanque pesado devido à sua resistência excepcional. Ele utiliza um dispositivo raro chamado Goliath, que lhe concede uma defesa impressionante em combates de curta distância. A plateia acredita que Mamani tem uma grande vantagem, mas Stella, confiante, o encara sem hesitar. Sua presença intimidadora é tão forte que Mamani desiste da luta antes mesmo de começar. Com isso, Stella é declarada vencedora, surpreendendo a todos e provando seu poder como uma competidora de elite. Mais tarde, Ikki e Stella assistem a um vídeo sobre as habilidades de Kirara.
Ikki fica chocado ao ver que Kirara usa uma técnica chamada área invisível, que o torna indetectável ao esconder sua presença e cheiro, permitindo que ataque de forma furtiva. Ele explica que essa habilidade é uma característica da arma de Kirara, o que lhe dá uma grande vantagem estratégica. Stella expressa sua desaprovação pelo estilo de luta de Kirara, criticando sua abordagem covarde de atacar à distância e se esconder. Ikki concorda e menciona que, se Stella enfrentasse Kirara, ele provavelmente desistiria, pois os ataques de larga escala dela anulariam sua furtividade. Além disso, Ikki revela que Kirara evita enfrentar inimigos com ataques abrangentes, o que lhe rendeu o apelido de o Caçador por sua tática furtiva. Stella, no entanto, não esconde seu desprezo, chamando Kirara de covarde e dizendo que ele age como um frango. Apesar de reconhecer que Kirara pode ser um adversário formidável, Stella se preocupa com a segurança de Ikki e pergunta se ele está realmente preparado para enfrentá-lo. Com confiança, Ikki a tranquiliza, afirmando que encontrou uma maneira de derrotá-lo e que sairá vitorioso. Mais tarde, durante uma corrida determinada, Ikki encontra Alice, que pergunta se há algum tipo de rancor entre ele e Kirara. Suspirando, Ikki decide se abrir, revelando que no ano anterior sua família, que tinha conexões com o antigo diretor da escola, tentou encontrar um jeito de expulsá-lo. Vendo essa situação como uma oportunidade, Kirara começou a persegui-lo, provocando e desafiando-o constantemente. Mesmo sem querer participar, Ikki foi pressionado, sendo atacado repetidas vezes sem estar armado ou disposto a lutar. No fim, ele não foi expulso, mas o assédio persistente de Kirara tornou aquele período um verdadeiro inferno. Alice, ao ouvir essa história, expressa simpatia e deseja boa sorte a Ikki antes de seguir seu caminho. À medida que a batalha se aproxima, Stella sugere assistir às lutas que estão acontecendo, mas Ikki recusa, preferindo se concentrar em suas estratégias. Na sala de espera, uma tela digital exibe uma mensagem alertando sobre os riscos reais da competição e perguntando se ele tem plena consciência das consequências. Sem hesitar, Ikki pressiona o botão para confirmar sua participação. De repente, uma garota vestida com um elegante kimono vermelho aparece, chamando-o de imprudente por tomar decisões tão rapidamente. Ele a reconhece imediatamente. É Seiyu, uma princesa demônio da Liga Superior. Ela fica animada ao perceber que ele sabe quem ela é e, sem aviso, o abraça, oferecendo aulas particulares naquela mesma noite. Porém, antes que Ikki possa reagir, a diretora interrompe a cena, repreendendo Seiyu por sua atitude e lembrando-a de que deveria estar supervisionando a partida. Tentando escapar da bronca, Seiyu se esconde atrás de Ikki, mas a diretora a arrasta para longe sem dar espaço para discussões. O torneio finalmente começa. Ikki se lembra de sua infância e do dia em que conheceu Stella. O locutor apresenta os competidores com entusiasmo, e para o desagrado de Seiyu, ela é encarregada de comentar a luta. Kirara entra na arena com confiança, sendo ovacionado pelo público. Ikki, por sua vez, mantém a postura séria e focada. Assim que o embate começa, Kirara usa sua técnica de camuflagem para atacar de diferentes direções, lombando de Ikki o tempo todo. Mesmo sob pressão, Ikki consegue desviar da maioria dos golpes e identificar a origem dos ataques. No entanto, Kirara desaparece de repente e anuncia que, desta vez, ele irá avisar a direção do golpe antes de atacar. Com essa nova estratégia, ele acerta diversos golpes inesperados em Ikki, que começa a sofrer ferimentos graves. Stella, assistindo à luta, se enfurece e não entende por que Ikki não atacou primeiro. Alice, porém, explica que ele provavelmente estava nervoso, fazendo Stella perceber seu erro e se sentir culpada por não ter notado isso antes. Na arena, Kirara continua seu ataque implacável e faz uma revelação chocante, o acordo feito com o novo diretor da escola. Para que Ikki possa se formar, ele precisa vencer o Festival das 7 Estrelas. O público reage com descrença e começa a rir, zombando da ideia de que alguém do nível de Ikki possa conseguir tal feito. Kirara aproveita o momento para desferir um golpe brutal, jogando Ikki ao chão. O público se junta às provocações, gritando em coro, o pior de todos. Furiosa, Stella libera sua aura flamejante e exige que todos parem de zombar dele. Com determinação nos olhos, ela grita, chamando de seu cavaleiro favorito e ordenando que ele não desista. As palavras dela reacendem a chama dentro de Ikki. Ele se levanta lentamente, agradecendo a Stella, e se prepara para contra-atacar. Percebendo que não pode vencer Kirara com uma abordagem comum, ele decide usar sua técnica ainda imperfeita, a visão perfeita. Com esse poder, ele consegue prever os movimentos do adversário e assim, finalmente o derrota, emergindo como vitorioso. No entanto, o desgaste do combate é extremo e Ikki desaba no chão logo após sua vitória. Seiyu então explica ao público que Ikki utilizou a técnica de roubo de espada, uma habilidade que lhe permite entender a lógica de seu oponente e usá-la contra ele, assim como fez com Stella em seu treino. No hospital, Stella permanece ao lado de Ikki, profundamente preocupada com seu estado. Exausta pelos acontecimentos, ela acaba adormecendo ao lado dele, compartilhando um momento genuíno e reconfortante.
Enquanto isso, Alice consola Shizuku, que está visivelmente abalada pela intensidade da batalha e suas consequências. Quando Stella desperta, ela repreende Ikki por observá-la dormir sem tê-la acordado. No entanto, ele aproveita a oportunidade para confessar seus sentimentos, expressando o quanto está feliz por tê-la conhecido. Corando, Stella retribui seus sentimentos e lhe dá um beijo na bochecha. Nesse momento carinhoso, os dois prometem permanecer juntos e se esforçar para alcançar o título de Cavaleiros Supremos, além de ansiarem pelo confronto final entre eles. 2 semanas se passam desde que Stella e Ikki confessaram seus sentimentos um pelo outro, mas ele ainda não tomou nenhuma atitude a respeito, o que começa a preocupar Stella. Enquanto ela treina com sua espada para as batalhas que se aproximam, sua mente permanece inquieta sobre o relacionamento deles. Enquanto isso, Ikki se destaca na rodada de seleção, vencendo 5 lutas consecutivas e provando que é um adversário formidável. Ele finalmente se livra da reputação de pior de todos, e a plateia agora o aclama como o rei da espada sem coroa. Após uma de suas vitórias, Kagami, a repórter, e sua amiga se aproximam dele e expressam o desejo de aprender esgrima com ele. Sem hesitação, Ikki aceita ensiná-las. Isso deixa Stella preocupada e enciumada, temendo que a crescente atenção sobre Ikki crie uma disputa por seu afeto e, possivelmente, um problema em seu relacionamento. Além disso, os garotos da classe começam a sentir inveja dele, já que tantas garotas demonstram interesse nele. Movidos pela raiva, eles decidem provocá-lo. Mas antes que possam agir, a instrutora Yuri-chan entra na sala. No entanto, antes de iniciar a aula, ela subitamente vomita um líquido avermelhado, causando pânico entre os alunos e levando ao cancelamento da aula. Mais tarde, em seu quarto, Stella desabafa sua frustração para Ikki, dizendo que ele é generoso demais e deveria priorizar passar mais tempo com ela ao invés de ensinar outras pessoas. Mas, sendo ingênuo, Ikki não percebe suas reais preocupações e responde de maneira despreocupada que não vê problema em ajudar os outros. Quando Stella finalmente tenta expressar seu desejo por um relacionamento mais próximo, ela percebe que Ikki já adormeceu, o que só aumenta sua frustração. No dia seguinte, Ikki ensina as garotas um exercício de equilíbrio em uma perna, uma técnica de artes marciais chinesa usada para fortalecer o núcleo do corpo. Ele explica que, durante uma luta, o peso do corpo geralmente se concentra mais em uma perna do que nas duas, tornando essa técnica essencial. Kagami anota tudo com entusiasmo, planejando publicar um artigo sobre isso no futuro. Enquanto Ikki continua cercado por garotas, os garotos da classe ficam cada vez mais irritados e decidem enfrentá-lo. Chamando-o de senpai fracassado, eles invocam suas armas e o desafiam para uma luta. No entanto, Ikki os derrota facilmente sem sequer usar sua espada espiritual, desviando seus ataques apenas com as mãos nuas. Percebendo sua força avassaladora, os garotos mudam de postura e reconhecem a superioridade de Ikki, expressando não apenas respeito, mas também o desejo de serem tão fortes quanto ele. Eles pedem que ele os ensine também, e Ikki aceita de bom grado, tornando-se seu mentor. Impressionados, os garotos agora o chamam de mestre. Enquanto isso, Kagami continua anotando tudo, registrando esse inesperado desdobramento. Mais tarde, Shizuku se aproxima de Ikki e lhe oferece uma bebida, pedindo que ele lhe ensine esgrima. No entanto, Ikki sugere que ela aprenda com um mestre da família. Então, Shizuku percebe que Stella está segurando 2 garrafas de suco e pergunta o motivo. Envergonhada, Stella responde que estava com muita sede e, em seguida, bebe os 2 sucos rapidamente, surpreendendo a todos. Na realidade, Stella queria ser a pessoa a oferecer a bebida a Ikki, mas, ao ver que Shizuku se adiantou, ela fingiu que as bebidas eram para si mesma, evitando parecer uma derrotada na situação. Após sua pequena maratona de sucos, Stella insiste que quer que Ikki a treine também. No entanto, ao perceber sua hesitação, ela muda de ideia abruptamente e sai correndo, irritada e chateada. No caminho, ela encontra Alice, que pergunta sobre o paradeiro de Shizuku. Depois de responder, Stella nota que Alice está segurando um jogo chamado Private School Prince Academy. Curiosa, ela pega o jogo para jogar mais tarde. De volta ao quarto, Stella experimenta o jogo, imaginando os personagens como se fossem Ikki, desejando que ele fosse mais afetuoso como os protagonistas românticos do jogo. De repente, Ikki entra no quarto de surpresa e a convida para se juntar a ele e os outros no treinamento de esgrima. Ainda irritada, ela pergunta por que deveria ir e Ikki responde que ela já superou o nível que ele pode ensinar, elogiando suas habilidades, que são completamente diferentes das dele. Satisfeita com o elogio, Stella aceita acompanhá-lo até a piscina para assistir ao treino. Mais tarde, no ônibus de volta para o dormitório, eles seguram as mãos discretamente, encontrando conforto na companhia um do outro. Porém, o momento tranquilo é interrompido quando ambos recebem, ao mesmo tempo, um e-mail da escola informando os adversários que enfrentarão nas próximas batalhas. Ikki terá que enfrentar a secretária do conselho estudantil, enquanto Stella enfrentará Ikazushi, o secretário do conselho. No dia seguinte, a luta de Ikki começa. Ele enfrenta Tamura, uma oponente que utiliza a técnica Runner's High,
permitindo-lhe correr em alta velocidade até decidir parar. Ikki encontra dificuldades para acompanhar sua velocidade absurda, mas, utilizando sua inteligência tática, ele consegue superá-la e capturá-la, garantindo sua vitória no combate. Enquanto isso, Stella entra na arena para enfrentar Yashi, que usa uma habilidade chamada Acumulação de Peso Cortante, lançando ataques poderosos contra ela.